Pronto, voltamos. E voltamos para trabalhar com aquilo que diz respeito dentro dos casos concretos. Nós falamos na aula passada do Poder Judiciário. Agora nós precisamos entender aquilo que diz respeito ao Poder Legislativo. Olha ali, ó, atuação do Poder Legislativo. Assim como a atuação típica, né? O Poder Judiciário, quando se equivoca, mantém alguém preso e nunca deveria ter sido preso. Ou quando o Poder Judiciário deixa alguém preso por mais tempo do que deveria, por excesso de prisão, isso gera responsabilidade ao Estado, responsabilidade objetiva. Agora eu lhe pergunto, e a atuação do Poder Legislativo? A atuação do Poder Legislativo pode também impor responsabilidade ao Estado? Pode, perfeitamente. Nós temos duas situações. Aparentemente, as situações são idênticas, mas não necessariamente. E eu prefiro que você aprenda as duas e tão logo que você raciocine cada uma num determinado momento. Lei inconstitucional. Olha, chutando alto, tá? Pelo menos uma vez por mês o Supremo declara alguma lei inconstitucional. O que acontece? Acontece que tivemos uma lei, essa lei proibiu uma atividade econômica qualquer, eu exerci aquela atividade econômica e tive que fechar as portas. 2 anos depois, o Supremo Tribunal Federal declarou aquela lei inconstitucional. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade daquela lei, opa, eu sofri um dano? Sofri. Mas eu pergunto, toda a sociedade tem direito à indenização? Não, somente quem sofreu o dano. Eu era empresário naquele setor, fui prejudicado. Então eu tenho direito à indenização. Eu tenho direito à indenização. Por quê? Uma lei que causa dano ao particular e posteriormente é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, abre a via da indenização. Abre a via da indenização. Esse é o primeiro caso. Então aqui o D.1, lei inconstitucional. Mas eu tenho o segundo caso também. No segundo caso, é uma lei de efeitos concretos. Essa lei de efeitos concretos muda um pouco agora aquilo que nós temos que visualizar. Vamos pensar o seguinte, ó. Pensa comigo o seguinte. Eu moro sozinho numa rua. Só tenho a minha casa naquela rua. E eu não gosto dos vereadores daquele município, os vereadores me odeiam. Um município de 25 mil habitantes, né? Pensa, deve ser um cuidando da vida do outro. E eles mudaram o nome da rua. A rua agora passa a ser, ia ter um nome de Bandido da Luz Vermelha. É uma figura, ficou famosa no mundo do crime no Brasil no século passado, já faleceu. Ou coloca o nome lá de Chico Picadinho, também outra figura famosa. Bandido da Mala, e por aí vai. Naquela rua só tem a minha casa. É uma cidade muito pequena. E agora eu lhe pergunto, será que eu continuarei sendo conhecido por Barbieri? Ou será que eu vou ser conhecido pelo Bandido da Luz Vermelha, já que eu moro naquela rua? Claro que os vereadores fizeram para me sacanear, não tenho nem dúvida. E isso gerou pelo menos dano moral, concorda? Se a lei tem que ser geral e abstrata, nesse caso foi uma lei de efeitos concretos. E uma lei de efeitos concretos deve, com absoluta certeza, o Estado tem o dever de indenizar. Então veja as duas situações. Uma lei inconstitucional que causou dano, não basta uma inconstitucionalidade que não causa nenhum tipo de dano. Tem que ser uma lei inconstitucional que causa dano ao particular, ou uma lei de efeitos concretos, como a mudança do nome da rua, que traz um dano moral àquele único morador daquela rua. Tanto em um quanto o outro, a responsabilidade do Estado é objetiva. Fácil? Então a responsabilidade perante a atuação do Poder Judiciário é objetiva e perante a atuação do Poder Legislativo também é objetiva. Vamos na sequência. Vamos para o próximo. Olha lá, perguntinha do Tribunal de Contas, Distrito Federal, procurador. Olha como é que o CESP pergunta. O Estado só responderá pela indenização ao indivíduo prejudicado por ato legislativo quando este for declarado inconstitucional pelo Supremo. Olha o que o CESP colocou. Só responderá.
bem aqui. A atuação do Poder Legislativo pode ser causando dano, e aí eu tenho uma lei inconstitucional, ou quando eu tenho uma lei de efeitos concretos, concorda? A lei de efeitos concretos não precisa do Supremo Tribunal Federal. É verdade isso aqui? Não, tenho duas hipóteses. Aqui ele trouxe só uma dizendo que essa é a única possível. Então a questão está errada. Questão errada. Agora o preso. Nossa, o preso tem 1 milhão de desdobramentos. Não, 1 milhão é muito, mas tem bastante. Primeiro caso, morte do preso em rebelião. Nós temos lá uma rebelião num presídio, numa delegacia, numa penitenciária, numa cadeia pública. E tal qual a cena do filme Tropa de Elite, Fernandinho Beiramar é acusado e foi condenado por um crime muito parecido. Lá em Bangu 1, durante uma rebelião, Fernandinho Beiramar teve acesso à galeria do seu arqui-inimigo. E Fernandinho Beiramar, após enrolá-lo num colchonete, passar álcool e tacar fogo, efetuou um disparo, mas não para matar, só para deixar ele ali. Fernandinho Beiramar, quando mata o seu arqui-inimigo dentro da penitenciária, você tem duas formas de raciocinar. Uma é a correta, outra vai lhe induzir ao erro. Se você raciocinar que quando um preso mata o outro dentro do estabelecimento prisional seria culpa de terceiro, errou. Por quê? Volto a lhe pedir. Lembra do nosso quadro resumo, aquele quadro azulzinho. A posição de garante, a relação de custódia determina, posição de garante, relação de custódia, determina que o Estado tem o dever de custodiar, que o Estado tem o dever de garantir a integridade daqueles que estão sob sua guarda, sob sua responsabilidade, poxa. Quando um preso mata o outro dentro do presídio, aí você coloca nesses programas policiais, né, e geralmente tem aquela frase, tá vendo? -1. Não é bem assim não, porque a indenização sai do nosso bolso. A responsabilidade é do Estado, a responsabilidade do Estado é objetiva. O Supremo Tribunal Federal e o STJ afirmam, é dever do Estado proteger o preso dos outros presos. E aí nós tivemos um caso terrível ali em Curitiba, onde um preso tudo leva a crer que ele tinha um transtorno, né, ele não tinha uma exata compreensão da realidade, estava numa delegacia, numa cela comum, outros presos o chamaram, ele foi até a cela, quando ele encosta na grade, eles seguraram o primeiro e passaram um lençol e ficou grade, o preso e o lençol aqui puxando. Abaixaram as calças dele e introduziram diversos objetos lá. Ele ficou sangrando por 3 dias. E no quarto dia, quando prestaram socorro, ele faleceu. Para piorar, tudo leva a crer que daquele caso que ele tinha sido acusado de estupro, ele era inocente. E agora? Tem que dar uma indenização milionária para a família da vítima. Porque o Estado não conseguiu proteger aquele sujeito que estava sendo acusado dos outros presos. Nós tivemos agora outra cena muito próxima. Alguém foi acusado, foi preso, foi acusado de estupro, foi preso. Depois ganhou liberdade, foi morto por populares, né, tipo justiceiros. E aí agora veio a ex-namorada dizendo que tudo foi uma invenção dela, porque ele tinha largado ou tinha terminado o namoro e ela queria se vingar. Olha só se tem cabimento. Mas no caso do presídio, dentro do prédio público, dentro do estabelecimento prisional, a responsabilidade é do Estado. E a responsabilidade do Estado é objetiva. Agora olha aqui, preso em fuga e dano ao particular. Lembra daqueles casos, aqueles filmes e cenas norte-americanos, né? Nós temos lá um helicóptero, tem a imprensa voando junto, todo mundo filmando, e aquela confusão, e o preso pega carro do particular e bate no outro, e aquele rolo, até que ou ele morre ou ele é preso. Um monte de viatura, né? Aquela cena espetacular. Quando o Estado constrói um presídio, concorda comigo que o Estado criou uma situação de risco? Você fala, ai que delícia, vou morar ao lado de um presídio. Não, ninguém quer isso. O presídio traz em si um risco inerente. Quando o Estado constrói um presídio, ele cria
uma situação de risco. Quando ele cria uma situação de risco, você vai lembrar. O preso que foge e durante a fuga ele causa um dano ao particular, durante a fuga, durante a perseguição, eu vou estender a responsabilidade objetiva do Estado durante a fuga. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos que a responsabilidade do Estado também é objetiva. A responsabilidade do Estado também é objetiva. Por quê? Porque o Estado criou aquela situação de risco e será responsabilizado pelos danos advindos daquela situação. O preso em fuga impõe o dano ao particular e tão logo o Estado vai responder objetivamente perante aquele particular. Fácil? Então, na primeira, responsabilidade objetiva, na segunda, também responsabilidade objetiva. Agora, olha o terceiro caso. Suicídio do preso. Bem próximo a Curitiba, na região metropolitana, tem uma penitenciária em que houve um batizado, né, pelo menos é assim que os detentos chamam, um batizado do PCC, do primeiro comando da capital. E presos lá do Paraná agora fazem parte dessa facção. E aconteceu que olha o nível da burrice, que durante o horário de verão estava programada uma rebelião. Só que quem liderava a rebelião não arrumou o relógio. E quando ele iniciou a rebelião e imobilizou um dos guardas, teve acesso à arma, tinha ainda parente dos presos lá no pátio, era dia de visita. E essa falta, pelo Estatuto do PCC, é gravíssima. Pena, morte de quem cometeu o erro. E aí chegaram para o detento e disseram a ele: meu filho, você viu, né? Esqueceu de arrumar seu relógio? Pois é. Você começou a rebelião quando não tinha começado. Então, pelo nosso estatuto, você tem que morrer. Mas, como você é uma pessoa bacana, gente boa, nós vamos deixar você escolher. Você quer morrer amanhã de manhã ou quer morrer amanhã à noite? Falou, bom, outra chance não tem. Não, não tem. Então eu vou morrer amanhã à noite. Ótimo, então você morre amanhã à noite. Agora me faça uma gentileza. Depois da janta. Ótimo, depois da janta. E conta o relato que ofereceram a ele, então, a chance de escolher o método. Falou, sei lá, eu vou tentar me matar. Desculpa, só que ele não conseguiu se matar. E aí os outros presos, então, auxiliaram e o enforcaram. E o enforcaram com a famosa Tereza. Tereza é você pegar o lençol e você começa a enrolar o lençol de tal forma que ele vira uma corda. E você vai unindo lençóis, ele vira uma corda realmente grande, chamada Tereza. Suponha que um preso, de fato, cometa o suicídio. O preso cometeu o suicídio dentro da cela. Fez lá uma corda de lençol, a Tereza, passa o laço pelo seu pescoço, amarra no alto da sua cela, amarra na grade, um curto intervalo de corda, e ali sobe na grade, pula, e teve sucesso, né, no suicídio, morreu. Quem responde por isso? E primeiro, tem o Estado responsabilidade? O que você acha? Nosso tempo ali está chegando, esgotou agora. Então, na nossa próxima aula eu lhe respondo se é que o Estado terá ou não responsabilidade. Vamos ver qual é a atual posição do STJ e do STF. A gente se vê então, até lá, um grande abraço e até daqui a pouquinho. Já estou voltando.